tudo que nós possamos conduzir esse grupo de estudos, Clube do Livro, e especialmente também ao criador dessa técnica, ao criador dessa terapia, que é o Bert Hellinger, porque nós seguimos e estudamos a constelação clássica. Então, é importante a gente dizer aqui, né, que não falamos de religião, falamos desse estudo, da técnica que o Bert deixou para a gente, e a gente tem experimentado ela empiricamente, e vamos aí nos aprofundando nos estudos, para que nós possamos ser, né, o testemunho vivo, a prova viva das transformações que a constelação familiar ela proporciona nas nossas vidas. E eu acredito que há uma alegria agora, né, nessa egrégora da constelação familiar, de estar observando esse movimento aqui, de vocês conosco, de nós com vocês, em busca dessa cura, e, né, a cada um que se curar, cura em mais 7 gerações, né, para trás e para frente. Então, boa noite a todas vocês, e eu vou deixar vocês agora com a cartinha da Janinha. Vamos lá, então. Deixa eu só alterar aqui, deixa eu ver. Peraí, só um instantinho. Diz um número, Rosa. 7? Vou contar 7 cartas e vou pegar, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês sabem fazer leitura labial, né? Como é que se diz? Labial e ocular, porque quem trabalha na área da saúde e usa máscara, eu sempre trabalhei na área cirúrgica, então a gente se comunica tanto pelos olhos como, às vezes não dá para falar alto, dá para... Sim. Então eu vou ler a cartinha. A experiência da liberdade e da unidade somente é possível quando você pode realmente seguir o seu coração. Eu acho que ele é o caminho que todo mundo vai seguindo, né? Mas é engraçado, a liberdade nos vai para a unidade, né? Exatamente. Através das escolhas, né? O que a gente está escolhendo, né? Magali, acho que trancou ali o vídeo dela. Estamos seguindo nesse... Verdade. Voltou? Voltou. Parou, voltou. Mas a liberdade, ela tem um preço, né? A autorresponsabilidade. Então, para onde a gente segue, né? Para onde a gente escolhe seguir. Sim. Né? E a gente pode seguir pelo caminho que a gente quiser. Eu estava falando assim, Bert Hellinger, né? Eu achei muito lindo que eu estava estudando um dia desses. E ele disse que quando você consegue romper o seu sistema, você leva 2 coisas. Primeiro, você acaba com a inocência, que é a criança, né? Sim. Segundo, você paga um preço, o preço da culpa. Porque você vai sozinha, você é solitária. Você vai sozinha, mas você está com culpa porque você saiu daqui. Você vai ser rica, sua família vive na escassez. Então, aí ele disse que é muito interessante, a felicidade, ela é muito demorada. Aí quando você sai nesse, é como se fosse um andar, você está aqui embaixo, tendo a sua vida normal, mas essa culpa, ela está no andar de cima. E é isso que vai bloquear algumas coisas, que daí você tem que olhar aqui que está a constelação sistêmica, que é para tirar essa culpa e você realmente fazer acontecer sem culpa, né? Exato. Então é como se a gente tivesse que suportar, né? A gente vai ter que suportar um pouco dessa culpa, né? Suportar essa culpa de estar sendo diferente, de estar indo talvez um pouco mais além que os nossos ancestrais puderam e não fazer totalmente igual a eles, né? Sustentar. E eu penso que quanto mais consciência nós temos, menos culpa nós carregamos. Sim. Né? Sim. Porque é muito grandioso você poder proporcionar às suas gerações futuras uma condição melhor emocional, uma condição melhor financeira, né? Então, não precisa se perpetuar as dificuldades, não precisa se perpetuar as dores, né? E aí, é por isso que a gente vem aqui estudar. Para que quando a gente sair, né, desse patamar, para ir para um patamar superior, a gente possa ir com muita consciência e maturidade, de olhar para trás e poder dizer, galera, que bom que vocês me deram a vida. Eu não tenho como retribuir isso para vocês, porque é grande demais, mas eu tenho como honrar vocês fazendo diferente, para que a nossa posteridade possa viver, né, experienciar a vida de uma forma mais leve, de uma forma mais próspera, com relações mais saudáveis. Exatamente.
exatamente isso que a gente vai procurando todos os dias. É fácil? Não, não é. É de um dia para o outro? Também não. E talvez a gente passe a vida inteira aqui buscando e não chegue num ponto. E que bom que não chega, né? Porque se a gente chegar num ponto, a gente para. Sim. Né? E o universo não para. Sim. Eu participei de um workshop esse sábado de manhã e o facilitador falou isso, que o perfeito tá morto, não tem mais para onde ir. O imperfeito, sim, ele tem, é como se ele tivesse vida, ele tem para onde ir. O perfeito não, ele já tá, não tem mais para onde ir. Então, enquanto a gente puder ir caminhando e se melhorando, a gente está sempre indo para o mais. Sim. Para o mais da vida, para o mais da prosperidade, da abundância de vida. Isso. E aí, em comemoração aos 2 anos de grupo, nós resolvemos abrir aqui esse estudo. Não é só para constelador, não é só para quem está se autoconhecendo, é para todos, né, que querem conhecer essa técnica. Às vezes as pessoas, elas ouvem falar e precisam conhecer mais para poder experimentar, serve para essa pessoa também. Às vezes a pessoa, ela se formou consteladora, mas ela também aí não está se sentindo com conhecimento suficiente, então serve para ela também. E também serve para todo mundo aí que está buscando fazer diferente. E para nós também, porque estudar não, a gente não tem como falar, porque esse é um caminho de cura nosso, né? É um caminho nosso. Independente se a gente estiver aqui ou não, né? Sim. É um caminho que a gente já decidiu trilhar, cada uma, né? Sim. Então, se a gente estiver aqui ou não, esse caminho vai ser percorrido, né? Independente. Claro, se a gente puder estar junto, eu tava pensando sobre esse detalhe. Se a gente puder estar junto com pessoas, estar em grupo, é muito mais divertido, né? Mas ele vai ser solitário também, muitas vezes, e tá tudo bem, faz parte, né? O importante é seguir em frente. É isso aí. Oi, Rita, boa noite, seja bem-vinda. Vamos estudar um pouquinho. Aí a Rosa vai trazer uma introdução aí pra gente desse estudo, tá? E nós vamos aí estudar as obras. Sim. Foi só uma por vez, né? Que são muitas. Bah, muitas. E a que traz muita prática é a Ordens do Amor, né? Sim. Deixa eu só fazer um parênteses assim, antes da Rosa começar a nos contar sobre o Bert Hellinger, que a nossa ideia, então, é estruturar esse grupo da seguinte forma. Um encontro por mês, e a duração desse encontro, nós planejamos que seja 1 hora, tá? Pode ser que passe, né, um pouquinho e tal, mas o nosso plano principal é que seja por 1 hora. E o mais interessante desse livro, assim, é que ele é baseado em constelações. Então, quer dizer que quando tu vai lendo, é como se tu estivesse sendo constelado junto, né? Então, a gente não vai fazer constelações. Pode ser que em algum momento alguém se interesse por constelar aqui no grupo e a gente tá aberto a isso, podemos constelar aqui no grupo, né? Mas, querendo ou não, todo encontro vai ser uma constelação, porque o livro se baseia nessa prática do Bert Hellinger. Então, a nossa proposta é essa, né? Que a gente vai estudando esse livro 1 vez por mês, por um encontro de duração de 1 hora, certo? E aí, hoje, para a gente dar o pontapé inicial, a gente escolheu falar um pouco sobre o Bert, né? Assim, de coisas diferentes, de repente, sim, que não seja tão falado. E começar essa nossa caminhada juntos, tá bom? Então, Rosa, com você? Tá. Vamos lá, meninas. Eu fiz aqui um resuminho aqui, porque a história dele é bem longa, né? Começa lá nos 4, 6 anos do Bert Hellinger, quando ele começa. E é muito interessante você entender que ele já tinha problemas com o sistema dele, e muito sérios. Então, Bert Hellinger nasceu em 1925, faleceu em 2019, bem recente até, né? Tá aí a esposa dele, a Sophie, que está à frente dos cursos e tudo mais. Ela é a segunda esposa de Bert. E o trabalho dele foi todo influenciado pelas próprias experiências que ele teve ao longo da vida. É interessante você ouvir a história dele, que desde pequeno ele já tinha um pé lá no mundo do autoconhecimento. Ele era uma criança diferente. E se pensarmos em nós que vamos aí atrás do autoconhecimento, eu penso que a gente tem um diferencial quando você começa a analisar. Por que você está mexendo com isso? Por que você está aqui, sabe? Aí, quando você começa a expandir a consciência, você vai encontrando alguns dados lá de trás que já dava mostras, se tivesse alguém entendido lá, né, por exemplo, já dava mostras que você seria, talvez, aí um terapeuta renomado, né, se começássemos estudando mais cedo, mas enfim. Bom, ele nasceu em 1925, na Alemanha. Ele foi criado em uma família católica, rigorosa.
A atmosfera familiar dele era muito tensa. Ele tinha uma presença de disciplina e regras, tanto em casa quanto na igreja. E depois e por ele ter essa condição de vida, é que tá sendo dito que é a contribuição para que ele descubra assim, o caminho da descoberta aí da constelação sistêmica. Hellinger serviu como oficial durante a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, quando eu me formei, eu vi um comentário numa postagem que eu fiz, Hellinger foi alemão, não sei o quê, e vem falar que a gente tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. Mas, na verdade, ele foi mesmo, ele serviu, ele entrou no fronte da guerra lá, nacionalista, né? Porém, a família dele toda era contra. É aquela coisa, você está no meio, você entra, mas você é contra. Enfim, essa experiência dele na guerra foi uma experiência traumática, marcou profundamente ele. Após a guerra, ele se dedicou ao estudo da teologia. Então, ele é teólogo, ele foi ordenado padre católico, ficou bastante tempo como padre. Ele morou, inclusive, ele disse que a parte mais feliz da vida dele, como ele se sentiu bastante aliviado, quando ele foi morar num reformatório. Lá tinha 17 anos quando foi servir, e ele morou num reformatório. Quando os nazistas começaram a fazer esse lugar para cuidar dos soldados, né? Aí Bert foge, inclusive, ele foge, volta para casa, só que na casa dele não conseguiu conviver. O pai começou a ter a disciplina bastante forte, então ele apanhava do pai. Tá? Então a história dele é bem profunda, se a gente pensar na questão traumática da infância, né, que ele traz. No entanto, a sua busca por respostas sobre o comportamento humano levou ele a se interessar pela psicanálise. Então, ele foi psicoterapeuta, e aí sim, como psicoterapeuta, ele desenvolveu o método. Antes disso, ele morou na aldeia, na aldeia Zulu, na África, onde ele observava as dinâmicas familiares, né? Então, ele foi, assim, observando, e ele diz assim, que quando desenvolveu a terapia familiar, ele observava como as pessoas carregavam questões que não eram delas. Porque às vezes você carrega, você fica tão cansado, questões não resolvidas, ele próprio. Quando ele foi fazer a terapia para resolver as questões dele, ele disse que ele ficou 2 dias para se refazer, porque foi muito forte. Então, ele trouxe guerra, um relacionamento com o pai abusivo, né, de ser espancado às vezes. E aí ele acreditava que as questões não resolvidas na nossa vida poderiam ser rastreadas nas gerações passadas. Inclusive, eu fico muito feliz quando eu vejo assim algum filme trazer isso, né? Não sei, tá aí na Netflix agora um filme novo, Adolescência, e a psicóloga é um garoto, né, adolescente que vai preso, tal, né? Eu acho que se passa na Inglaterra. E eu vi muito do Bert lá da psicóloga perguntando pro garoto como é que era o pai. E o menino fala: "Que interessa isso? Que interessa meu pai? Como é que era o avô?" Então eu vi muita constelação sistêmica nesse filme, sabe? De você tentar como é que o menino mata uma estudante. Então, a psicóloga está tentando ir lá, olhar profundamente qual era o padrão comportamental que vem da parte paterna do garoto. E depois o filme praticamente termina, o pai falando, né, que o pai dele batia muito nele, e lá quando ele era adolescente, até eu me vi no cara, né, lá quando ele era adolescente, ele falava que quando ele casasse, ia ter filhos, ia mostrar que não precisava bater. E ele disse que ele não bateu, mas o que ele errou para o garoto matar a colega? Ele fica questionando ele e a mãe: nós fomos bons pais. Eu fiz diferente do meu pai. E por que isso aconteceu? Então, você vê muito a teoria de Bert Hellinger aí no filme, sabe? E as ideias do Bert foram adotadas por muitos terapeutas ao redor do mundo. O método continua a ser usado para ajudar as pessoas a entender e resolver os problemas familiares. A infância dele e adolescência é o período que foi marcado por muitos eventos significativos que traziam essas nuances do trauma, de como você se comporta, tem a ver com o passado, enfim. Durante as sessões de terapia, pessoal, o Hellinger foi bastante elogiado e criticado. Então, ele tinha os apoiadores que argumentavam que o método dele era eficaz em ajudar as pessoas a resolver conflitos e a curar traumas passados. Os críticos argumentam que seu método é muito simplista. Era muito simplista. E que pode ser prejudicial para pessoas que já são vulneráveis. No grupo, a gente conversa bastante sobre isso, né? Sobre a questão do terapeuta buscar esse conhecimento, buscar estudar. Por quê? Porque você pega mesmo um cliente que ele é extremamente vulnerável. E se você não tem aquela base teórica, a base de estudo, a prática, você pode ter problema, mas não é simplista. Não é o método simplista do Bert Hellinger. Muito pelo contrário. Então, ele foi prejudicado. A constelação, os desafios, ele enfrentou muitos desafios. Então, por exemplo, aqui, ó.
Durante suas sessões de terapia, Hellinger percebeu que a história familiar e as relações entre os membros desempenhavam um papel crucial na vida dos pacientes. Ele observou que padrões repetitivos de comportamento, conflitos, doenças, frequentemente, elas se perpetuavam através das gerações, como se estivesse ligado a um fio condutor invisível. É como se a gente tivesse ligado mesmo, tivesse um fio condutor passando em todas as nossas ancestralidades aqui de trás, e vem vindo nesse fio, passando toda a história de quem veio antes de nós. Mas, claro, a gente bem percebe, claro, nós estamos aqui, então dá para a gente perceber que, à medida que vai passando, a próxima geração vai trabalhando e vai mudando, ou com consciência expandida, em algum momento, né? Você vai trazendo diferente. Tem muitas pessoas que já têm essa consciência, vou fazer diferente. Analisa a mãe, analisa o pai, honra a mãe, honra o pai, mas você faz diferente do que eles fizeram, né? E essa observação levou ele a desenvolver a constelação familiar, um método inovador que busca identificar as feridas, os padrões repetitivos, os traumas, né? Feridas emocionais que a gente traz, inclusive a gente nasce com uma ferida para resolver. É que a gente não sabe, mas desde que nós fomos concebidos, a gente já tem uma história vindo aí. Além da história que você vai trazer, você está dentro da sua mãe, então tudo que se passar nesses 9 meses, você está recebendo essa carga toda. Então você já nasce com uma malinha, segurando uma malinha de emoções, de sentimentos, para estar aí resolvendo, né? Quem tem filhos vai buscar lá atrás, né? Como foi a sua gravidez, como foi a notícia de que você ia ter filho, o fato da mãe na hora não ser planejado, o comportamento do pai e da mãe já afeta a criança, quando não é planejado, sabe? Porque vai ter aquela dúvida, a gente vai cuidar, né? Quem cuida de 2, cuida de 3, é o que antigamente se falava, né? Ah, tá grávida, mas cuida, tem 8, vai mais um, cuida mais, quem cuida de 10, cuida de 11, e assim vai. E esse 11, esse 11º, já está nascendo com isso, ou seja, quem sou eu, né? Aí na fila do pão. E aí o Bert, a infância dele foi marcada, muita rigidez familiar, a experiência traumática da guerra, a busca por respostas sobre o comportamento humano é que levou ele realmente a deixar o catolicismo, a Igreja Católica, e se dedicar à questão da psicanálise. Então ele foi realmente um psicoterapeuta. A esposa dele, ele se apaixonou pela Sophie, quando ele começou a fazer a terapia com ela. Então ele se apaixonou. Depois de 10 anos, é que ele resolveu se separar da Eberta, se não me engano, Eberta, e casar com a Sophie. Erta. E ele teve 3 filhos com ela. Tá? Com a Erta ou com a Sophie? Com a Erta. Ele fez o livro dele, que é Vida, História, Bert, fez porque olha só que interessante, ele resolveu escrever esse livro, claro, com sugestão também, mas mais para que a esposa dele não tem que responder às críticas sobre ele. Ele não deixa isso para ela, para a Sophie, né? Ou seja, você quer saber do Bert? Você quer saber se ele era nazista? Leia o livro, a história dele e a vida dele. E não foi. A família era contra. Então, enfim, eu acho que é bacana a gente, consteladora, saber disso e muito claro isso, para não nem responder quem fala essa coisa num comentário, sabe? Passa batido, entendeu? E a constelação sistêmica sofreu muitos desafios. Aliás, vem sofrendo ainda, né? Porque o Conselho de Psicologia não aceita. Quem se forma psicólogo, tem uma psicóloga aqui? Não? Você é Sandra. Como é que você sabe falar? A minha nora acabou de fazer psicologia, se formar, mas ela pode trabalhar com o Theta Healing que ela tem, mas não. Diz que se pegarem, fala dela, se pegarem, tiram o CRC dela, sei lá, acho que é CRC, né? Tiram. Sim, tira. E não é só a constelação, outras terapias também. Outras terapias também. Isso. Não é reconhecido, né, Sandra? Não é Sim. reconhecido. Tanto que eu não uso o meu registro justamente por causa disso. Porque entre usar o registro e ficar ali presa nisso, eu prefiro ser a terapeuta que eu sou há 30 anos e deixar isso para trás. Sim. Até porque o resultado é muito rápido. Eu tenho amigos que, nossa, a gente faz mesmo ficha de anamnese, e a pessoa responde, estou 10 anos na terapia, e não resolve. Por que não resolve? Daí veio, só para complementar aí veio a psicologia positiva, né? Que a psicologia positiva do Seligman veio exatamente por isso. Porque a psicologia tradicional trata a sua dor, mas enxerga o potencial que tem em você. E, na verdade, quando você tem uma dor, você tem que acessar esse potencial e é ele que vai curar. Ou seja, a felicidade, né? O florescimento e tudo mais. É bem legal.
Mas obrigada pela contribuição. Esse é um grande desafio, porque você olha os psicólogos colegas, né? Torcem o nariz aí para você, né? Então, e é exatamente isso. A minha nora, não, eu fiquei feliz, eu tinha um quezinho com ela, eu acho que é legal, mas depois um dia ela falou assim para mim, Rosa, tem uma amiga que você quer o seu contato. Ela é consteladora, ela quer seu contato para ser representante. Aí eu falei, oba, então olha só. Então, as psicólogas aceitam, mas se você quer fazer carreira na psicologia, você não pode fazer uso de terapias alternativas. Tu não pode anunciar, né, que tu é psicólogo e constelador familiar, né? Isso. Na verdade, não é nem só anunciar. Se tiver algum cliente que fale sobre isso, ele denuncia, aí você perde tudo. Tu vê, né? Eu vi um, tipo, como é que fala? Uma carta aberta do Conselho de Psicologia falando que realmente, né, eles não eram a favor da constelação por se tratar de algo muito profundo, né, que é tratar as questões familiares e que a pessoa ficaria sem um apoio emocional depois e tudo mais, né? Então, eles são contra em função disso, né? Mas, É disso também, viu, Jana? Disso também. Tem outras coisas aí que vai muito mais profundo do que isso. Eles acabam achando que existe uma mistura entre religião, esse campo morfogenético, que se fala também dentro da psiquiatria e tudo, mas mesmo assim eles ainda não olham isso com outros olhos. Sim. Fala, Magali. E uma outra situação, né? Se nós resolvermos as nossas dores em uma sessão de constelação, nós não precisamos de anos de terapia. Né, terapia tradicional. Então, eu acho que aí são várias questões que permeiam esse assunto, e isso realmente é muito delicado. Entre o conflito de interesses também, né? Conflito de interesses. E nós vivemos, né, numa sociedade de validação. As pessoas, nós fomos ensinados que a ciência responde tudo. A ciência, né? Tal coisa. Mas tem artigo científico? Mas foi comprovado cientificamente? Então, tudo aquilo que vem comprovado através da ciência tem valor. É como se fosse uma verdade absoluta sobre algo. E quando nós vivemos, né, empiricamente na nossa vida, e todo mundo tem uma história de milagre, todo mundo tem uma história de oração, todo mundo tem uma história de fé, todo mundo tem. Sim. Mas todas essas histórias, elas são validadas para quem viveu, mas elas não são reconhecidas pela ciência. E a constelação, ela trabalha tão profundamente que só quem faz sabe qual é a grandeza, a grandiosidade disso. Só quem faz. Então, até comentei, porque assim, né, tem temas que eu trouxe para a constelação, que eram coisas assim que realmente me perturbavam, a ponto de me fazer pensar em fazer escolhas que talvez não fossem boas para mim. E que eu trouxe para a constelação, e eu nem lembro mais que isso foi. Dissolveu. Sim. Isso dissolveu, isso foi embora. Às vezes eu lembro e falo, eu até penso, né? Falei, caraca, essa constelação é boa demais, né? Isso não faz mais parte de mim, né? Sim. Resolveu minha vida inteira? Não. Até mesmo porque nós temos temas que a gente não está preparado para trazer. Sim. E a gente ainda fica tempo certo, né, Magali? Né? E a gente ainda fica ali, vivendo aquela dor, mesmo sabendo que existe uma saída. Sim. E às vezes a gente, mas isso que é o interessante do autoconhecimento. É a gente parar e pensar, poxa vida, né? Eu tô aqui vivendo isso, eu tenho uma saída. O que tá me prendendo aqui? O que é tão valioso para mim aqui dentro dessa situação que não me permite fazer diferente, que não me permite levar isso para a constelação, sabe? Sim. Então, a gente vai ver tudo isso no livro, nas histórias que vem no livro, né? Também na resistência das pessoas. É exatamente isso. Né? E a resistência faz parte do ser humano, né? Então, eu acho que uma coisa que a constelação traz, assim, que eu acho fantástico, é esse respeito ao campo, do tempo das coisas acontecerem, que é um tempo diferente do relógio, né? É um espaço totalmente fora do tempo, assim, né? Não é uma dinâmica, é um caminhar diferente. E aí agora a Magali falando, né, sobre isso, assim, que às vezes a gente tem um tema, mas que leva um tempo para constelar, para mexer nisso. O próprio Bert Hellinger, ele teve muitas questões de traumas, como a Rosa falou, durante a infância. Ele era pequeno, os pais foram morar longe na cidade. Ou eu sei que os pais deixaram ele com os avós e foram morar com os outros 2 filhos em outro local. E aquilo para ele foi denominado depois, na constelação, como um movimento de amor interrompido precocemente em direção à mãe. Então, aos 5 anos, ele já passa por esse trauma. Que ele conta que vai conseguir liberar isso na idade adulta, através de uma terapia corporal, que foi isso que a Rosa contou para nós, que ele disse que ficou 2 dias para se recuperar, né?
porque ele conseguiu tirar do corpo a sensação daquele abandono, daquela rejeição que ele teve ali com 5 anos. Então, ele foi alguém que até a sua morte se trabalhou. Ele não fez a constelação porque ele achou que era uma coisa interessante para vender. Não, ele fez a constelação um legado de vida. Ele vivenciou, ele não tirou dos livros, ele sentiu na própria carne. Porque, pensa, uma pessoa, ok, passou ali pela questão da rejeição, do abandono, aí depois foi para o seminário, aí se sentiu respeitado e foi para a guerra, né? Depois vem a situação da guerra, de ter que lutar por algo que ele nem concordava e passar por uma situação de lutar no fronte, de matar, de ver os companheiros dele morrendo, e, enfim, eu nem imagino como seja passar. Eu acho que a pessoa que passa por isso, ela tem uma resiliência que não tem como... Ela suporta qualquer coisa. Eu acho que por isso que ele suportou tantas coisas e conseguiu deixar o legado da constelação para nós, porque ele foi bastante atacado. Sim. Principalmente lá na Alemanha. Tanto que lá na Alemanha, ele não conseguiu ir muito adiante. Ele foi conseguir ir mais adiante com as constelações fora do país dele. Então... É uma história, assim, de muita resistência e de algo vivido na pele. Sim. Então, Janine, a Sandra levantou a mão. Só quer falar, Sandra? Rapidinho só. E tem algumas histórias que se... Muito... Como é que eu vou dizer, assim, um divisor de águas na vida dele, né? Porque ele expandiu muito depois que se casou com ela. Tanto que até hoje, né, ela tudo é o que é também, porque ela ajudou ele e muitas vezes deu a ideia. Tanto que a autobiografia essa que ele escreveu foi muito incentivado por ela. Então, eu acho muito legal isso, assim, porque no workshop que eu falei para vocês que eu fui no sábado de manhã, o casal, o homem, né, que era o constelador, ele falou que o casamento, ele não é a soma de 1 mais 1. Ele é uma soma exponencial. 1 mais 1 não é 2. Então, quando tu encontra pessoas, né, que estão dispostas a crescer, isso é exponencial, né? Não é uma soma simples. Sim. Então, meninas, é legal para quem está se formando agora saber que a constelação sistêmica, ela realmente teve o desafio da resistência da comunidade científica. A falta dessas bases sólidas é uma pedra lá no sapato, né? A outra por conta da ciência, da falta do embasamento científico, muitas famílias também não acreditam. Aqueles que acham que você tem que ficar sentado numa cadeira de faculdade 5 anos, não vai procurar uma terapeuta em constelação sistêmica. E tá tudo bem, porque tem gente para atendê-la a todo momento, né? A falta de comprovação científica, a interpretação e a aplicação, eles acham há controvérsias entre a técnica aplicada, porque acham sempre um BOzinho para achar que aquilo lá não é correto, o que você faz, que acredita que você tem que ter o método, dá muita liberdade para o indivíduo. A ciência que tem esse pensamento muito cartesiano, de fato, não vai aceitar isso, porque 1 mais 1 é 2. Sim. E na constelação, 1 mais 1 não é 2. Sim. E você sabe que a questão de trauma, se você sofreu um trauma de abuso, o abusador tá lá. Mas você não pode viver a sua vida inteirinha com esse peso. Você não vive. Você não tem vida. Então, ou seja, ele fez uma coisa que não foi legal lá atrás, e essa coisa que não foi legal, você está perpetuando pro resto da vida, porque ele já sabe Deus, de repente, né? A questão não é do outro, a questão é sua. É você que tem que sair mais leve, é você que tem que saber que você tem chance de ser feliz nesse mundo, nessa vida, dando lugar para sua história, fez parte da história, né? Conflito com outras abordagens, foi vista como ameaça a outras abordagens terapêuticas, né? Mas o mais legal, gente, é saber que, apesar dos desafios, a constelação se tornou um método popular, principalmente em países, Alemanha, Áustria e Brasil. Os 3 países, a constelação sistêmica, o pessoal está voando na constelação, entendeu? A busca por soluções, tem muita gente aqui, e a gente lê que ainda falta muito terapeuta, porque muitos se formam, mas não seguem como terapeuta. Não só se forma porque tem aquela coisa assim, né? Aquela vontade, aquele desejo, mas de repente, por algum motivo, não pratica, né? Aí depois, né, Janine, a gente tem a solução, né? Vai ser divulgado depois para o pessoal. Quer falar mais alguma coisa, Janine? Eu estou olhando o horário aqui. Nesse momento, não, mas a Magali está com a mãozinha levantada? Sim. Só um arremate que eu acho que é importante a gente trazer aqui, que a Rosa acabou de colocar, que o processo da constelação não é sobre o outro. Sim. Então, quando eu dou um lugar, seja para o abusador, quando eu entro ali em harmonia com o assassino, não é sobre ele, é sobre eu. Sim. É sobre como eu estou vendo a vida a partir daquele ângulo.
E se existe uma ferramenta, se existe uma técnica que eu possa voltar a viver depois de algo tão trágico na minha história, por que não? Sim. Né? Porque, Exatamente. então, isso é uma coisa que nós sempre falamos quando vamos fazer uma constelação. E assim, não vou nem falar de abuso, não vou nem falar de assassino, vou falar de uma coisa que é comum entre todos os seres humanos, que é relacionamento. Muitas pessoas vêm e trazem esse tema, relacionamento. E qual é a primeira coisa que nós fazemos? Nós esclarecemos para essa pessoa. Primeiro perguntamos a ela, o que você espera dessa constelação? Sim. E a partir disso, nós temos que informá-la, enquanto terapeutas. Não é sobre o outro, é sobre você. O outro não vai deixar de falar, ele não vai deixar de fazer, ele não vai deixar de ser, porque ele é sobre ele. O que a constelação vai fazer é mudar a sua postura interna diante do outro. E essa aqui é a grande mudança. É você poder estar diante da tua dor, perceber que ela já não tem mais o peso que ela tinha, e então poder fazer novas escolhas. É isso que é a beleza da constelação. Isso que eu ia falar, não tem escolha, né? Isso. A Sandra quer falar. Sim. Vi uma época lá que a secretária trouxe 2 psicólogas, né, para fazer terapia nos diretores. E aí eu fui, né, fazer terapia com o diretor. A gente faz umas coisas também por falta de conhecimento. Aí, beleza, fiz o teste, eram 2. Fiz o teste, tudo com ela, tal, daí ia ter a devolutiva. No dia que ia ter a devolutiva, eu fui com a outra, não fui com quem fez antes para mim. Ela que foi me dar o feedback. Aí eu falei, mas cadê fulana, né? Ela falou, fulana, ela tá muito mal, né? O médico falou que talvez ela tenha câncer, não sei o que e tal, né? Aí eu disse assim, ó, eu sei bem o que é isso, né? Aí ela falou assim, como assim você sabe que é bem? Olha só que interessante, a coisa é sua mesmo, tem jeito. Aí eu falei assim, porque eu sei disso, minha irmã e tal, e falei, né, que minha irmã tinha passado por isso e tal. Ela falou, Rosa, agora eu entendi o seu resultado. Aí eu, opa, como assim, né? Ela falou assim, tá aqui, olha que coisa doida, hein, gente? Ela falou assim, tá aqui que você não tem afetividade. Nossa, entrou assim uma faca aqui dentro de mim. Como assim, né? Eu não amo ninguém, eu sou diretora de escola, da educação infantil, não tenho afetividade, como assim? Aí eu comentei com a minha filha falou assim, procura um psicólogo. Aí eu fui procurar um psicólogo. Falei, meu Deus, não quero ser essa pessoa má, né? Eu estou escolhendo, eu quero ser melhor que isso, né? Aí, um outro dia, fica a família, você tem que procurar terapia. Aí eu falei, tá bom, vou lá na psicóloga, porque eu não estava, eu nem lembro mais o que eu tinha. Fui procurar a psicóloga. Cheguei lá e falei assim, olha, eu tô tendo isso, mas eu sei o que é. E falei, mas eu sei o que é isso. Ela virou para mim e falou assim, mas você já deu a resposta? Eu vou te colocar num grupo. Eu falei, eu não vim aqui para participar de grupo, né? Também abandonei. Então, não tem como. Se você trabalha o autoconhecimento, e como eu sempre fiz parte, fiquei 7 anos no movimento gnóstico, né? Participando do movimento gnóstico. Então, eu tenho, assim, uma consciência expandida. E quando você tem a consciência expandida, você consegue, sim, trabalhar as suas angústias. Você não precisa ficar contando o teu passado. Só que, enquanto terapeuta em constelação sistêmica, a gente sabe que a maioria das pessoas precisam, para ter essa consciência expandida, ela tem que olhar para aquilo que aconteceu com ela, o que mais dói nela, ela tem que olhar para que ela entenda. É aí que a consciência vai criar vida, né? Então, é muito louco. E é uma questão minha. Aí eu falei, gente, é uma questão das perdas, muitas perdas. E, inconscientemente, você coloca como se fosse um escudo para não sofrer mais. Porque é muita perda, muita dor. Então, você fica um pouco, assim, não sem afetividade, mas você fica mais racional. Então, nada, sensibilidade. Ô, Janine, eu vou, agora a gente falou um pouquinho do Bert Hellinger, vou ler aqui atrás, meninas, esse é o livro, né, que a gente vai trabalhar, olhar se vocês olham meio espelhado, né, Ordens do Amor, como a Janine falou, ele é todo prática, a Milene tá aí ainda, né, Milene, vale a pena você adquirir este livro, tá, porque é todo prática mesmo, ele coloca até as posições aqui, olha, direitinho, que a gente vai estudar. E aqui atrás ele diz assim, ó, Ordens do Amor é a obra fundamental de Bert Hellinger, densa, viva e cheia de ideias surpreendentes. Nela, o autor convida o leitor a acompanhá-lo no caminho do conhecimento, onde a compreensão libertadora e saneadora nasce da observação das complexidades do sistema familiar. A partir desse momento, torna-se claro que muitas crises e enfermidades começam a desenvolver-se nos casos em que a pessoa ama sem conhecer as ordens do amor. O conhecimento dessas ordens converte-se, portanto, no ponto de partida para a solução e a cura. Na constelação sistêmica, o indivíduo é realmente, naquele momento, naquele problema que ele trouxe, ele é curado. Ele é curado. Ele encontra a solução. Pode não ser a solução que ele queria. Mas é a solução, né? Esse é muito... Ele precisa ver só, né? Exato, é a solução que ele precisa. Mas, Janine,
É bonito de ver, né? Quando eu venho, trago um tema na minha cabeça, eu já vou olhar tudo do jeitinho que está na minha cabeça, e a coisa acontece diferente. Eu nem olho aquilo que eu vim olhar, aparece outra coisa, porque aquilo lembra da constelação do livro, né? Uhum. Entende? E eu estou muito bem, leve, sem me importar. Nem lembro mais do livro. Olha só que coisa mais incrível. Então, é isso que é muito lindo. E Bert Hellinger diz que a constelação sistêmica, ela não é uma terapia, ela é uma ajuda à vida. Exato. É uma ajuda à vida. Então, a Beth está aí, a Milene fez o curso, né? Quem tem essa vontade dentro do coração deve fazer o curso, deve seguir, tem segurança, procura, tem um monte de ferramentas para tirar a segurança, é a prática, para aí se tornar aí uma consteladora. Jussara, né, Jussara? E a gente já teve um bate-papo sobre isso também. Enfim, quanto mais gente tiver essa consciência do fazer bem feito a terapia, é fantástico. E para fazer bem feito, a gente precisa estudar. Não existe a prática de qualquer terapia se eu não estiver estudando sobre ela. Estudando, assistindo YouTube de colegas, de outros renomados por aí, a gente aprende muito com o outro. Aprende com o outro e desenvolve o seu método mesmo, o seu jeitinho de trabalhar. Né? Exatamente. Certo? Certo. Então, queridas, por hoje, era isso, era essa conversa inicial para a gente interagir um pouquinho, saber um pouco mais sobre o Bert Hellinger. E logo mais estaremos juntos novamente. Fala, Magali. Para finalizar, a gente podia fazer um exercício? Claro. Maga, será que a gente podia, as meninas conseguiriam falar e dar um feedback para nós? Porque elas... Sim, claro. Alguém? E foi, Jussara, o Grupo Florescer da Alma, e começar essa jornada do estudo. Como foi para você? Gratidão, né, por vocês estarem aqui. Milene, Elizabeth, como foi? Pode abrir aí? Acho que elas não estão aí. Não estão se sentindo confortáveis para abrir. Sim, Mas tudo bem. Eu estou, né? Eu li o livro do Bert, né? Que foi o primeiro contato que eu tive com a história dele. É o Meu Trabalho, Minha Vida, né? E, assim, foi através desse livro que eu me conectei mais com a questão da constelação familiar, né? E aí vocês trouxeram esse feedback aí, foi bem interessante. Tem que voltar até a ler novamente, porque algumas coisas eu até esqueci. Eu não me lembro que ele tinha tido filho, não. Eu me lembro... não me lembro dessa passagem no livro. Tanto quando falou, eu falei, ixi, eu tenho que voltar a ler. Talvez eu tenha pulado. Uma coisa que me emocionou também foi a morte do irmão dele na guerra também, né? Sim. E aí ele passa uma vida toda pensando que a mãe só amava aquele filho que foi pra guerra e morreu, né? E aí ele resolve, então, também, nessa questão, participar da constelação sistêmica. Mas é muito interessante a vida dele. Bastante. Muito bom. Então, acompanhe com a gente. Uma vez por mês, a gente vai estar aqui. Eu gosto desses momentos. É você voltar. Porque às vezes você lê um livro, né? E aí você esquece algumas partes. Você fala, poxa vida, eu não me lembro dessa parte, né? Aí volta lá e pega novamente o livro. Tudo bem. A Beth falou que vai participar sempre. Obrigada, Beth, pela sua participação, tá bom? Manda um beijo para a mamãe. Pra tia. Olha o meu livrinho aqui, ó. Tia Regina. Oi. Olha o meu livrinho aqui. A gente não tá te vendo, Jussara. Não tá É a aparecendo. câmera, mulher. A minha câmera tá com problema, sabia? Que já é a segunda vez que eu participo e não consigo aparecer. Que pena. Na hora que tu entrou, apareceu. Depois que não sumiu a imagem. Vou verificar depois novamente. Milene. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Milene, quer falar alguma coisa? Acho que eu... Não tá nem aparecendo o som dela aqui. Pois é. Entendeu? Não tá aparecendo o microfone. Né? Ela deve ter saído e ficou fixado, certo? Pode ser. Entendeu? Sandra, gostaria de falar mais alguma coisa pra gente encerrar? O que achou do grupo? Não, só agradecer, sempre é muito bom. Conhecimento nunca é demais, né? Falar sobre também nunca. É como a Jussara falou, às vezes a gente se perde em alguns detalhes que ficou lá atrás. É uma chavinha que vem de novo, ó. Como diz, é uma moedinha caindo, plim, plim, lá, uma coisa que ficou para trás, né? Sempre. Sim. É verdade. Gratidão pela presença de todas. Marga, quer fazer o exercício? Vamos fazer um exercício para finalizar, para que a gente possa equilibrar aí as nossas emoções. Vamos fechar os nossos olhos.
Vamos sentir aí o local onde nosso corpo está encostado, que a gente vai sentado. Se estiver